Bom dia, turma do 8º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a emancipação política do Brasil. Mas antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de dar um bem-vindo para você, turma 801, tá? E turma 802. A nossa aula do dia 20/7/2020 é para você, turma da 801. E turma 802, a nossa aula é para o dia 22/7/2020, tá? Que cai numa quarta-feira. Então, vamos lá? Lembrando a você, para não esquecer de pegar o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta e o seu caderno, para você estar fazendo as anotações que serão necessárias. E não se esqueça também de entrar lá no Google Class para tirar as suas dúvidas, tá certo? E para a gente fazer também as correções das nossas atividades. Então, como eu estava falando, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a ver sobre a emancipação política do Brasil. A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português desagradou as cortes portuguesas, que começaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal. E, reagindo a isso, a elite do centro-sul do Brasil iniciou um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. E foi então no ano de 1822 que a disputa de poder entre essas duas forças políticas teve momentos decisivos, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês que esse processo de independência, ele ocorreu justamente nesse período que eu acabei de mencionar, né? De 1822, que foi justamente uma disputa de poder entre as forças políticas, tá? Então, no dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil. E ele concordou em ficar. O episódio é conhecido como Dia do Fico. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso, do Dia do Fico, tá? Então, esse Dia do Fico, que eu acabei de falar com vocês, foi justamente o dia em que Dom Pedro, né, decidiu ficar. E então, em 4 de maio, Dom Pedro ele determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cumpra-se, tá? E foi então em 1º de agosto que Dom Pedro assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas de Portugal sem o seu consentimento. Com isso, ele ia ganhando corpo entre a elite do centro-sul brasileiro, que estava relacionado, né, à ideia de independência. Tá? E esse marco de 1822, ele foi um grande, né, acontecimento, a qual marcou o famoso Grito da Independência, que foi realizado, tá, por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado. Esse fato ele ocorreu às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, tá? E com isso, né, com essa independência do Brasil declarada, o país ele se transformou-se em uma monarquia com a ação de Dom Pedro I. Aí aqui está a imagem, tá, de Dom Pedro I, a qual eu coloquei para vocês. Esse período da independência, ele ocorreu durante a regência de Pedro de Alcântara no Brasil, tá? Várias medidas foram adotadas. E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro ele recebeu 2 cartas, uma das cortes portuguesas e a outra de José Bonifácio. A carta das cortes anulava seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar à força. Então, seu objetivo era que o Brasil voltasse a ser colônia. A carta de José Bonifácio dizia que
Dom Pedro voltava para Portugal como prisioneiro das cortes ou proclamava a independência. E então Dom Pedro escolheu romper com Portugal, e esse fato ficou conhecido como Grito do Ipiranga, a qual nós acabamos de falar. E aí, a partir daí, né, o Brasil ele conseguia a sua emancipação política. Agora aí no seu caderno, você vai responder as seguintes páginas do livro. As páginas 148 e 153, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.